para ver bem? Tá. Tá funcionando? Tá bom? Então tá bom. Então, essa apresentação específica é sobre a Université do Québec, que é de fato não é uma universidade, mas é uma rede de universidades na província do Québec, no Canadá. Então, aqui em São Paulo, o equivalente seria, como exemplo, é a Unesp. Então, você tem a Unesp de Araraquara, a Unesp de Presidente Prudente, e assim por diante. Com a gente é a mesma coisa. Você tem a Universidade do Québec a Montréal, a Universidade do Québec a Trois-Rivières, a Universidade do Québec a Rimouski, e assim por diante. São 6 universidades de vocação geral, que a gente chama, ou seja, com mais ou menos todos os programas, e 3 específicas, mais voltadas para pesquisa e ensinos em determinadas áreas. Tá? Então, aqui é a província do Québec e o resto do Canadá. E as universidades da rede são espalhadas pelos principais centros urbanos da província. Então, a primeira coisa que eu vou discutir, que é sempre um pouco, que nunca é muito claro, é a questão do bilinguismo do Canadá. Canadá é francês, Canadá é inglês. A gente tem aluno que escreve na universidade inglesa querendo estudar em francês, e o vice-versa, o pessoal quer vir para o Quebec estudar em inglês. Então, mais ou menos, qual que é esse mito do Canadá bilíngue? É um pouco assim. Se eu olhar o Canadá como um todo, 58% da população, sua língua materna é o inglês, 22% é francês e 20% um outro idioma, que é a população imigrante, que no Canadá é bem grande. 18% da população se julga capaz de falar nos 2 idiomas e 18% da população usa mais que um idioma em casa. Então aí vem um pouco essa ideia que é um país bilíngue. Contudo, quando você olha a distribuição desse bilinguismo, o que acontece? Na província do Québec, que é essa aqui, né? Na província do Québec, 79% das pessoas falam francês e apenas 8% inglês. Enquanto que no resto do país, nas demais províncias, como um todo, só 4% da população tem como seu idioma materno o francês, e a grande maioria fala inglês. Então, na verdade, a gente tem essa ideia de que a gente tem essa ideia um pouco de Canadá, um país bilíngue. É mais ou menos verdade. Na verdade, a gente tem uma grande concentração da população francesa na província do Québec e muito menos do idioma sendo falado nas demais províncias. Então, a rede, a Universidade do Québec é uma rede de língua francesa. Todas as nossas instituições, o idioma de instrução é o inglês, é o francês, principalmente na graduação. Na pesquisa, na pós-graduação, muito trabalho se faz em inglês também. Aí vai depender de cada orientador, de cada grupo de pesquisa, de cada laboratório. Então, essa é a ideia um pouco assim, da questão do bilinguismo. Então, em resumo, graduação na Universidade do Québec é em francês, pós-graduação é em francês, mas muitas vezes o trabalho de pesquisa é também em inglês ou outro idioma, dependendo da área de pesquisa. Aqui, eu sou professor de ciência política e trabalho com história. Então, não consegui evitar, não consegui resistir à tentação de contar um pouco por que acabou essa distribuição de francês e inglês. Na verdade, resumindo bastante, é que na época da colonização da América do Norte, existia uma parte que se chamava La Nouvelle France, que era a parte de colonização francesa, enquanto que o resto era colonização inglesa, e aqui embaixo um pouco colonização espanhola. Resumindo a história, os franceses perderam a guerra em 1763, perderam a guerra, escoltados para fora do país, e aí essa população que era de origem francesa ficou com uma província aqui no norte, né? A província foi se tornando a província do Québec, que é uma província com uma classe política muito astuta, que ao decorrer das várias décadas conseguiu negociar um pouco a sua autonomia, conseguiu preservar seu idioma, a religião, porque eles são mais católicos, enquanto que o resto da região é predominantemente protestante. Conseguiram ir
negociando a província do Quebec, às vezes sendo neutro em algumas guerras, às vezes apoiando um ou outro, para conseguir preservar a sua autonomia, principalmente a sua herança cultural de país de língua francesa. Contudo, no comecinho da década de 60, existia na realidade, apesar de essa pequena província francesa ter conseguido preservar-se de língua francesa, a realidade socioeconômica da população francesa, de língua francesa, não era muito boa. Então, aqui tem alguns dados, só como exemplo. Então, a população anglófona, ou seja, aqueles que falam o idioma inglês, ocupava 80% da administração pública. Francófono e anglófono fazendo o mesmo trabalho, de maneira geral, o francófono ganhava 35% a menos. E se pegar a população jovem em idade, população em idade universitária, pegava 11% dos anglófonos estavam, de fato, cursando uma universidade, enquanto que só 4% dos francófonos. Então, começou algo que na história do Canadá e do Quebec é muito conhecido, que é a Revolução Tranquille, que foi uma classe política nacionalista conseguiu ganhar as eleições no governo provincial e começou uma série de reformas para que, esse era o slogan mais conhecido, Maître chez nous, o que quer dizer que nos tornemos mestres nas nossas próprias casas. Então começou uma série de reformas em vários aspectos, privatização de hidrelétrica, que era a matriz econômica principal da província, afastar um pouco a igreja do setor da educação, era um ministério para as mulheres, que é algo que é parte também da identidade quebequense, que é a igualdade de gênero, então criaram um ministério para a questão de gênero e tudo isso. E é nesse contexto, então, que criaram a Universidade do Quebec. Então, foi uma política pública deliberada do governo da província, nesse contexto da província tentar assumir um papel mais importante na educação em língua francesa, que criaram essa rede a partir de 1968. E aqui são os dados, mais ou menos, da rede hoje. Então, como eu tinha dito antes, 6 universidades de vocação geral, que são essas daí, 3 instituições universitárias de vocação específica, que é a ETS. A ETS é a École de Technologie Supérieure, principalmente na área de engenharia. O ENRS, que é uma universidade só para mestrado e doutorado, principalmente na área de ciências naturais. E o ENAP, que é a École Nationale d'Administration Publique, ou seja, Escola Nacional só de Administração Pública. Predominantemente também mestrado e doutorado. Tem uma universidade à distância, e aí tem alguns números. 94 mil alunos, 6 mil estrangeiros, oriundos de 97 países. E esse número é um pouco equivocado, na verdade é muito mais. Né? Que esses 6 mil estrangeiros são aqueles que são inscritos na universidade como alunos internacionais. Se você for ver aqueles que são filhos de imigrantes ou imigrantes, mas que já têm a papelada, então se registram como estudantes domésticos, nacionais, o número de estudantes internacionais, estrangeiros, é muito maior. E você vê isso nos corredores das universidades, principalmente na UQAM, você vê nos corredores, é óbvio, a diversidade da universidade. 6.600 professores encarregados de curso, muitos programas de graduação, uma universidade consegue atrair bastante dinheiro para pesquisa e 360 grupos e laboratórios de pesquisa. Nesse panfletinho que eu passei para ti, que eu vou passar para os outros, tem os principais laboratórios de pesquisa, cátedras, no contexto de um dos programas de bolsa que eu vou dizer, que qual eu vou discutir, que é o Ciências Sem Fronteiras, que é o mais conhecido no momento. Mas existem muitos outros, que eu também vou falar um pouquinho. Opa! Tá. Tem que fazer a propaganda. Uma das coisas que tem, que é a Universidade do Quebec, um logro da universidade, é o único centro de pesquisa e estudos dedicado simplesmente ao Brasil. No Canadá, na Universidade de York University, que é na parte de Toronto, eles têm um centro de pesquisa sobre estudos latino-americanos, mas o CELB
é o único volcado com dedicação exclusiva ao Brasil. E ele é localizado dentro da UCAM, que é uma das universidades da rede, mas ele serve a rede como um todo. E o objetivo do CERV é facilitar intercâmbio de professores, alunos e pesquisas sobre o Brasil ou pesquisas sobre o Quebec por brasileiros. Então a ideia é que exista um intercâmbio, um trabalho comparativo. O centro tenta sair um pouco da ideia de que são pesquisadores canadenses, quebequenses, estudando o Brasil, nosso objeto de estudo, e é uma coisa mais de cooperação. Tem um colega que faz trabalho com mineração, por exemplo, um colega que faz trabalho de pesquisa, está no doutorado, então também tem a ideia de comparar as práticas nessa área de mineração no Brasil com o norte do Quebec, que também a indústria mineira é fortíssima. Então aí tem um estudo comparado, políticas públicas no Quebec, no Brasil, o que funcionou, o que não funcionou. Muito esse tipo de intercâmbio que a gente promove. Esse evento, esse professor é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que ficou 6 meses dando aula lá. E aí, os estudantes aqui são estudantes de mestrado, doutorado. Eu estou ali atrás, dormindo. Que era um colóquio que a gente promove uma vez por ano, onde quebequenses estudando no Brasil, brasileiros no Quebec, ou qualquer combinação desses dois, se juntam para falar dos trabalhos de pesquisa e tudo isso. Esse daqui foi, acho que em 2011. A gente faz uma vez por ano. Bolsas de estudo. Então aqui eu tentei colocar aqui as principais bolsas de estudos e as agências de financiamento. E aí eu vou falar rapidamente de cada um, para vocês terem uma ideia do quadro geral. E aí depois a gente pode conversar, pergunta e resposta, ou a gente pode conversar um pouquinho um a um, se vocês tiverem interesse em algum programa específico. Tá? E aqui abrange todas as áreas de conhecimento, não só ciências exatas, mas ciências humanas e tudo mais. E também todos os níveis de estudo, graduação, doutorado, pós-doutorado. Infelizmente tem mais bolsa para pós-graduação. Então a primeira é Ciências Sem Fronteiras, que agora é bem conhecido no Brasil, não preciso entrar em detalhes, só vou dizer o que a gente faz em relação a Ciências Sem Fronteira. A gente criou um site na internet, em português e em francês, onde os alunos brasileiros interessados em estudar em uma das nossas instituições por meio dessa bolsa podem ir. Eles vão encontrar toda a informação necessária. Tá? No panfleto que eu vou distribuir tem o site, é aquele ali, Brasília, o Quebec, .ca. E o que a gente fez também, nesse site, se vocês forem nessa parte aqui do meio, no banco de dados, se vocês entrarem lá, a gente criou um programa de dados com especialidades científicas. Isso daqui é para o pessoal da pós, doutorando, pós-doutorando, doutorado sanduíche, que quiserem saber um pouquinho mais sobre o tipo de pesquisa que está rolando e quais programas de pesquisa têm vagas abertas. Tá? Então, você vai colocar a sua área de estudo, que nível você está, e se você tem uma universidade específica ou se você está aberto, você vai colocar a universidade da rede. Aí vão aparecer alguns programas de pesquisa em andamento, cujos orientadores, coordenadores, têm vaga aberta, estão interessados em trazer estudantes. Tá? Mas, como eu coloquei ali, não é uma lista exaustiva. Nem todos os coordenadores, nem todos os programas de pesquisa optaram por deixar os dados disponíveis ali. Alguns sim, outros não. Então, vale a pena dar uma olhada, ver se tem alguma coisa que já encaixa na sua área. Se não houver, vale o método tradicional, de puxar a lista de pesquisador, olhar a área de cada um, dar uma olhadinha nos artigos que as pessoas estão publicando, ver se há ver se há alguma similaridade que vale a pena discutir mais adiante. Mas é um bom primeiro passo, acho que facilita bastante. Mais algumas coisas, 3 coisinhas no contexto do Ciências Sem Fronteiras. É que, como vocês já devem saber, a CAPES não trabalha com cada universidade, ela trabalha sempre com uma agência parceira em cada país. A agência parceira, no caso, é o CBI canadense. Então, as candidaturas são através do CBI, mas uma vez que chega uma candidatura para uma das universidades da rede, o pessoal me contacta, ou contata o pessoal do departamento nosso,
e aí a gente consegue ajudar na colocação também. Porque às vezes alunos daqui, minha experiência é que os alunos às vezes cometem alguns erros na hora de escolher o programa certo, a universidade certa, e às vezes tem dossiê de aluno bom que é rejeitado. Aí o pessoal do CBI às vezes dá um toque pra gente, fala, tem um aluno bom, mas aqui, que se candidatou à universidade de vocês, tal programa, não foi assim. Aí dá uma olhadinha no dossiê, e às vezes a gente manda o dossiê para outro lugar da mesma rede, fala, esse programa não é bom, mas esse programa é bem legal também, às vezes bate mais o aluno que não achou, ou que, enfim, a gente trabalha com os dossiês assim, de uma maneira um pouco mais personalizada, né? Bateu, rejeitou, tudo isso. 6 das nossas universidades oferecem curso de francês, então, estava comentando com você, a gente tem uma estagiária que é da UNB, do Ciências Sem Fronteiras. O ano dela, o pessoal veio em janeiro, faz francês intenso o dia todo, integral, por 4 meses. Aí fazem um estágio, aí depois do estágio, só agora em setembro, essa turma começou o ano de intercâmbio tradicional. Então, são 6 universidades que oferecem curso de francês, então tudo que os candidatos precisam de fato é alcançar aquele mínimo exigido pela CAPES para conseguir a homologação aqui do pedido de bolsa. Aí quando chegar para a gente vai averiguar se o francês não é bom o suficiente para entrar direto no curso. A gente sugere que o aluno faça o curso de francês antes e o programa de bolsa cobre tudo direitinho. E eu acho uma ótima oportunidade, já que para os alunos, idioma sempre dá para aperfeiçoar, né? Então, uma boa oportunidade, você pode ser colocado em níveis diferentes, né? Tudo bem bacana. E aquele centro de pesquisa que eu mencionei sobre o Brasil, que é onde eu trabalho, a gente faz um trabalho de acolhida para os alunos novos. Tem aluno que chega, já é experiente, já viajou, 2 dias o cara já está nos melhores bares da cidade, não sei como, já se integra rapidamente, tudo isso. Mas tem aluno menos experiente, que nunca esteve fora do país, novinho, pessoal da graduação às vezes um pouco novinho, tudo. Então a gente faz um acompanhamento, deixa o nosso número de telefone, deixa e-mail, aí a gente faz evento, trazê-los, perguntar como é que está indo. Às vezes eles têm problema em se inscrever em curso, né? Aí a gente dá um toque para o coordenador do departamento, aí eles vão lá, mudam matérias, enfim, a gente faz um trabalho legal assim, de acolhida, de acompanhamento, para aqueles que precisam, porque menos a metade, a outra metade se vira bem sozinha. Tá, fora o Ciências Sem Fronteiras, vou comentar algumas bolsas aqui, algumas que eu conheço como experiência própria, que eu já me candidatei, já pedi dinheiro para financiamento, eu sei mais ou menos como é que funciona. Tem o Fundo de Recherche Société et Culture do Quebec, então esse é o órgão provincial que dá financiamento para pesquisa. Seria algo mais ou menos parecido com a FAPESP. Então, e eles têm, a maioria das bolsas são para canadenses, na verdade não são nem para canadenses, são para residentes do Quebec, mas eles têm des bourses d'excellence pour étudiants étrangers. Então, tem uma partezinha, se vocês forem no site deles, tem uma partezinha para essas bolsas para estudantes estrangeiros, e aí de vez em quando tem chamadas para estudantes de países específicos. E no momento tem uma chamada aberta para o Brasil, tá? Para doutorado e para pós-doutorado. E o legal é que isso daqui é para qualquer área do conhecimento. Não precisa ser só na área de ciências duras, ciências exatas, como a gente chama aqui no Brasil. Tem. E a exigência é relativamente simples. Você precisa ser brasileiro. Você não pode ter se candidatado no processo de imigração no país. Você não pode estar pedindo residência no Canadá. E você tem que ter sido aceito por um orientador de lá. Então, esse trabalho com o orientador é importante. Começa aí, direto com o potencial orientador. Se ele te aceitar, se ele quiser que você venha, aí ele vai escrever uma carta. A universidade provavelmente vai te aceitar. E aí, com essas duas cartas, com a carta aceite, aí você faz o pedido de bolsa. E é mais ou menos bem pago. Eu não lembro os valores, acho que para pós-doutorado acho que é 35 por um ano, possibilidade de renovamento. Tá. Aí essa daqui, ó,
As três agências têm o equivalente da CAPES brasileira, que é o Three Agency Council. São três agências que cuidam das diferentes áreas de conhecimento. Então, seria saúde, ciências exatas e ciências sociais, no linguajar que a gente usa aqui no Brasil. E eles têm uma bolsa de doutorado que chama BNE Scholarship, ou da Bolsa BNE, que é aberta também para estudantes de doutorado. Mas a mesma coisa, essa bolsa é importante começar, digamos, diretamente com contato com o orientador, com uma universidade que te aceite, e aí vai ser essa universidade que vai apoiar a sua candidatura na competição federal. A gente pode conversar mais sobre essa bolsa também. Mas já tem brasileiros, foi essa bolsa que pagou o meu doutorado, e tem outros brasileiros desde então, nos últimos 3 anos também, que já receberam essa bolsa. Então é possível. É um pouquinho competitivo, mas é possível. Tem esse programa que chama Emerging Leaders of Americas, ou Les Futurs Leaders des Amériques, não tenho certeza, que é um programa que é mais voltado para o pessoal das ciências políticas, relações internacionais, ciência política comparada, que são 4 a 5 meses de pesquisa lá. Então, o programinha é financiado, a gente dá um bloco de dinheiro, você vai, passa 4 a 5 meses fazendo pesquisa, num laboratório, ou uma cátedra, ou um projeto de pesquisa específico, e volta. Então, também, na UNB, eu tentei falar um pouco sobre esse programa, mas ficou complicado, porque a UNB, como o Brasil envia esses candidatos, é um pouquinho diferente, varia um pouquinho de universidade para universidade. Então, você tem que dar uma olhada no site direto do governo canadense, o Brasil, lógico, está na lista, por isso que eu estou apresentando. As nossas universidades têm estudantes do Líder das Américas, mas como fazer o processo para se candidatar para essas bolsas varia um pouquinho de universidade para universidade. Então, vocês teriam que ver aqui na Unicamp, vai no Departamento de Serviços de Relações Internacionais, pergunta para eles como é que vocês entram. Tá? E uma última fonte de financiamento para pesquisa que eu decidi colocar, que eu acho relevante, é o IDRC, ou CRDI, que é o International Development Research Center, Centre de Recherche et Développement International, que no Brasil, seria o mais próximo aqui no Brasil, eu acho que seria o IPEA. Então, é um centro de pesquisa aplicada. O IPEA aqui no Brasil é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em Brasília. Isso é um organismo de pesquisa quase governamental, um dinheiro de pesquisa que vem muito do governo na área de ciências econômicas, sociais aplicadas. E no caso do Canadá, que é um pouco diferente do IPEA, essa pesquisa é muito voltada para o desenvolvimento internacional. Eles têm vários programas de competições para financiamentos, tanto para professores e doutorando, pós-doutorandos, e sempre, quase sempre, essas bolsas, esses programas estão abertos para canadenses, residentes no Canadá e pesquisadores ou estudantes de países em desenvolvimento, que o Brasil ainda qualifica. Então, eu resolvi incluir, porque eu já conheci bastante gente da América Latina que conseguiu algum tipo de projeto de financiamento através deles. Principalmente o pessoal da Flasco, às vezes faz Flasco, a IDRC tem uma conexão. Tá? Então é isso, de maneira geral, que eu ia apresentar. É isso. Uma ideia zona aqui que é a Universidade do Quebec, todas as nossas instituições, dizer que existe esse interesse de ter aluno pesquisador brasileiro. Tem o CERB, que tem essa missão específica de conectar e de promover intercâmbio com o Brasil. E aí tem alguns programas de pesquisa já abertos, programas de bolsa já abertos, esses que eu mencionei, Ciências Sem Fronteiras e uns outros tantos. E, de maneira geral, se vocês tiverem interesse de estudar, fazer pesquisa no Quebec, o CERB é um ótimo contato, a gente ajuda no que a gente conseguir. Tá bom? Só isso. Obrigado. Perguntas? Questões? Então, escolhe uma. O que você achar mais importante. A minha situação é um pouco delicada. Uhum. Eu sou aluno de graduação e aluno de pós-graduação ao mesmo tempo. Tá. Então, assim,
Você está cursando agora alguma graduação? Eu já sou formado no curso e eu estou cursando outro curso. Ah, então tá, você tem Eu sou formado, essa é a grande questão. Eu sou formado no programa de graduação. Tá, e aí você começou um novo? Começou no Tá, em que área? engenharia ambiental. Engenharia ambiental. Ah, tem um instituto bem bacana na UCAN. Talvez te interesse. A questão é a seguinte, ó, eu faço engenharia ambiental no período noturno e eu faço mestrado em engenharia civil no período diurno. Tá. E assim, a minha área de atuação é meio ambiente. Tá. Aí eu queria saber qual é a possibilidade de um intercâmbio para o Canadá, mas não somente como pesquisador, mas eu quero aprender, entendeu? A minha vontade é realmente ter matéria, lá ter disciplinas lá para me aprender, buscar não somente pesquisar, mas conhecimentos que eles tenham lá. Eu queria saber em qual programa eu poderia me encaixar. Então tá. Então, ó, nossa perspectiva, algo que tem muito pouca, de maneira geral, tem muito pouca bolsa para mestrando. É difícil. Então, dessas que eu mencionei, a que você tem maior chance de conseguir financiamento é com o projeto Ciências Sem Fronteiras. Tá? Então, da nossa perspectiva da Universidade do Quebec, você precisa fazer o pedido aqui. Primeiro, o seu primeiro passo vai ser com a CAPES. E a CAPES que vai decidir se você qualifica ou não para o programa Ciências Sem Fronteiras. A sua área está nas prioridades do programa. E se eles decidirem que sim, aí o seu dossiê vem para a gente. Da nossa perspectiva, o fato de que você já fez uma graduação não é um fato negativo, pelo contrário. É um estudante forte, um estudante já mais experiente, enfim. Mas você vai ser considerado como estudante para graduação para a gente. E aí, acho que tem boas chances de ser aceito, porque tem uma área tem um instituto na UCAN, que trabalha só na área ambiental, tem o pessoal da BTB, que é uma região mais ao norte, trabalha também um pouco na área de ambiental, mineração. Tem alguns, acho que você encontraria alguns potenciais centros legais na própria Universidade do Quebec. Para a gente vai considerar provavelmente um estudante forte, mais experiente, mais maduro, mas você vai ser aceito como aluno de graduação, aí você vai ser enquadrado no programa de graduação, e aí na sua discussão 1 a 1, né, tete a tete ali com o diretor do departamento em questão, aí você pode pedir para puxar matérias mais avançadas, matéria de terceiro, quarto ano, ou ser auditor de uma matéria de mestrado, não é auditor, é ouvinte, aluno ouvinte, uma matéria de mestrado, tudo isso. Mas, então, eu acho que vale a pena você se candidatar, coloca a candidatura aqui na CAPES. E assim, você falou, por exemplo, que eu perdi uma parte da palestra no comecinho, mas você falou que alunos que não estão bem ambientados, por exemplo, o francês, eles passam por um período que eles vão ficar fazendo um curso de francês integral, e depois eles vão para o teste, vão ver se eles têm capacidade de ir para tal lugar. Eu sou totalmente leigo em francês. Eu sei falar inglês. Eu sei que lá no Canadá é bilíngue, né? A gente falou um pouquinho desse bilíngue. No começo a gente falou um pouquinho do bilinguismo. É o seguinte, o Quebec, no geral, é uma província mais francesa, dominantemente francesa, o Quebec. Existem algumas universidades em Montreal e uma em Sherbrooke, que são de língua inglesa, que é a McGill, a Concordia e a Bishops. Mas as demais universidades do Quebec são língua francesa. A Universidade do Quebec é uma rede de universidades de língua francesa e, principalmente na graduação, o ensino é em francês. Na pós-graduação, trabalha-se mais em inglês. Então, no caso aqui, que eu estava te falando, o que acontece é o seguinte: primeiro você tem que passar sempre. O primeiro passo é passar aqui. Homologação do seu pedido de bolsa aqui. E eles vão te exigir um nível mínimo de francês. Tem um site do Ciências Sem Fronteiras, acaba você tem lá as notas, as diferentes provas e qual é o nível mínimo. A sua candidatura chegando para a gente, eles vão decidir se vão te aceitar ou não no programa. Se te aceitarem, aí vão decidir se vão te aceitar diretamente no programa ou se vão exigir que você faça o curso primeiro de 4 meses de francês e depois entre no programa. Entendeu? Mas o problema aqui vai ser a primeira etapa aqui, você precisa ter uma nota mínima aqui para que o seu dossiê chegue para a gente. E aí a gente vai decidir se você vai direto ou se você vai fazer o curso de francês primeiro. São esses testes standards. Tem o da Aliança Francesa, tem o IELTS, tem que é para o inglês,
tem esses testes standards que você faz, que é parte do seu pedido de bolsa aqui mesmo. E eles determinam uma nota mínima de corte. Entendeu? Para a pós-graduação, essa outra opção é depois do mestrado, se você for tentar fazer doutorado. Aí no doutorado a gente não exige nota mínima, nem de um idioma, nem do outro. É a critério do orientador. Determinar que idioma que você precisa falar bem e qual que é o seu critério. Mas isso é para o doutorado sanduíche e pós-doutorado. Na graduação, tem que fazer o teste, tem que ter nota mínima. Isso é sempre. Alguém mais tem pergunta? Pode falar. As matérias? Isso? Então, isso daí já não, é o último passo do processo. Você foi aceito aqui, mandou o seu dossiê para o CBI, eles mandaram para a gente, você foi aceita. E aí, normalmente, você aceita como estudante livre. Mesmo que você esteja num departamento específico, você aceita como estudante livre. O que permite uma certa flexibilidade. Você tem mais cursos, mais matérias, né? Mais matérias que você pode puxar. Mas também, às vezes, quer dizer que você tem que fazer bem rápido, porque você perde, porque são vagas limitadas, né? Então, quer dizer que você tem que ir bem rapidinho no computador e se registrar o mais rápido possível. De maneira geral, o que a gente aconselha, e que dá certo, é que o aluno, no primeiro dia que você chegou, você tem uma reunião com o seu diretor do departamento. Eles são bem simpáticos, é do interesse deles fazerem isso. Nas nossas universidades a gente sabe que é do interesse deles fazerem isso, que eles querem que o aluno seja bem colocado. E os diretores do departamento são, normalmente, conhecem um pouco mais, mais ou menos, um pouquinho pelo menos do sistema educacional em outros países. Tudo aí você tem uma conversa com ele ou ela, dependendo dos diretores, dão uma olhada no seu dossiê. Você fala que você está interessada, aí ele fala, não, essa, na verdade, é para uma pessoa mais de 4 anos que você fez isso. Você já fez essa como matéria básica, então acho que vai estar bem. Aí, mas assim, a gente tem que sempre seja assim. Tem aluno que faz tudo pela internet, daqui. E se registra em todas as matérias, a pessoa quer puxar, chega lá, senta na cadeira e toca. E funciona. Tem outro que fica, não sei. Aí tentam se registrar em coisas para quais eles não têm requisito, ou que é muito fácil, ou que é muito difícil. Então, essa meia horinha de discussão com o diretor do seu departamento pode salvar bastante dor de cabeça. Porque depois é chato, né? Às vezes você foi 2, 3 semanas numa matéria, você percebe que não é a matéria certa, aí você vai mudar de matéria, você já está atrasada na outra, é meio chato. E também tem uma coisa, não sei se aqui funciona assim também, mas eu sempre recomendo aos meus alunos, de maneira geral, mesmo os meus próprios alunos que eu tenho medo de perder, você recomenda, a primeira semana de aula, faz um pouco de shopping, sabe? Vai na primeira aula de quantas matérias possíveis e senta ali, conhece quem que é a professora, o professor, pega o syllabus, né? O programa da matéria, conversa com o professor um pouco. É a melhor maneira de decidir, né? A primeira aula é bem básica. Aqui tem muita festa rolando na primeira semana de aula também, às vezes difícil, mas vale a pena. Eu sempre encorajo, faz um pouquinho de shopping. Né? Tá. As outras cidades também são muito legais, vale a pena. Vale a pena enfatizar. Vamos lá. Tá. Basicamente, a gente tem a Universidade do Quebec. Eu expliquei no comecinho, a nossa rede é como se fosse a Unesp. Universidade Estadual de São Paulo em X, né? Então, a gente tem a Universidade do Quebec a Montreal. Das 6 de vocação geral, é a única em Montreal, é a UQAM, que a gente chama de UQAM. Aí a gente tem também a ETS. Deixa eu baixar aqui, cadê a lista de universidades? Então, tá bom. A ETS, que é somente em engenharia, também em Montreal, a 15 minutos da UQAM. Aí, no seu caso, depende. A ETS eles normalmente eles ensinam mais, é um contexto um pouquinho mais anglófono, como a gente disse.
Não, isso o ENAP, também em Montreal, e o NRS, eles têm 3 sedes. Uma é em Montreal, depende um pouquinho de qual linha de pesquisa que você está fazendo. Uma do NRS é em Montreal, também do lado da UQAM. Aí tem uma no Quebec e tem uma mais perto da região de Ottawa, já quase na fronteira ali com a província de Ontário. As demais são em cidades do interior, mas normalmente são cidades maiores, são centros urbanos regionais. Não tem nenhuma universidade em cidade de 5.000 pessoas, então um pouquinho mais. Então, UQAM, ETS, ENAP e NRS, maybe, depende do programa. Tem perguntas? Então, tá bom, eu vou passar o material com vocês. E aí, se tiverem alguma pergunta também, a gente pode conversar um pouquinho em casos específicos. Tá? E o e-mail, eu coloquei aquele e-mail lá. No final também vale a pena guardar. Cadê? A última, né? Ai, que chato. Tá. Esse e-mail é o e-mail do Célula. Tá? SSF, mas a gente responde perguntas da rede toda. Não só vinculadas ao CAM, não só vinculadas ao Ciências Sem Fronteiras. Mesmo se tiver um pouquinho, a gente encaminha, onde olhar, onde procurar, manda site, enfim. Te ajuda a se achar. Tá bom? Obrigado.